Olá, eu sou a Paula Faria, CEO da Necta e idealizadora do Connected Smart Cities e Mobility. E hoje, nesse Conecta Talks, eu vou conversar com Paulo de Castro Reis, que é o diretor de Relações Institucionais da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Fundada há 47 anos, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá reúne empresas brasileiras e canadenses operando nos principais segmentos econômicos. A entidade tem o objetivo de estimular, apoiar e expandir as relações de comércio e investimento entre empresas privadas no Brasil e Canadá, além de promover o intercâmbio cultural e tecnológico entre os dois países. No total, a CCBC conta com 150 associados. A Câmara de Comércio Brasil-Canadá participou de todas as edições do Connected Smart Cities e também está presente no Evento Nacional 2020, com a ideia de se aproximar ainda mais das prefeituras e de outros agentes que têm o objetivo de criar cidades mais inteligentes do Brasil. Nesse sentido, a CCBC faz um mapeamento de iniciativas de destaques das cidades canadenses que podem servir de inspiração. Bem-vindo, Paulo, tudo bem? Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom. Então, vamos começar aqui a nossa conversa. E para a gente iniciar, eu gostaria que você contasse um pouquinho, Paulo, do papel da CCBC na construção de cidades mais inteligentes no Brasil e como tem sido a atuação da Câmara nesses 47 anos de atuação no país. Então, a nossa Câmara, como você bem falou, ela já está estabelecida aqui há muitos anos e hoje a gente tem uma atuação nacional. É muito bom a gente ver que a gente trabalha ativamente em mais de 10 estados do país, fazendo atividades regulares, em contatos com várias prefeituras, com projetos diferentes em várias regiões do nosso país, trazendo sempre inspiração e contatos de boas práticas ou de tecnologias canadenses que podem ser aplicadas nas cidades brasileiras. Bacana, Paula. E falando um pouquinho da experiência de vocês participarem de todas as edições do Connect Smart Cities, de que forma o incentivo e a criação de projetos inovadores e eficientes nos municípios brasileiros vem sendo inspirado a partir dos cases canadenses que podem ser replicados no Brasil? Ou seja, a gente já vem falando aí dos cases das cidades canadenses em nossos eventos há algum tempo, e eu queria que você contasse um pouquinho do que já aconteceu a partir dessas conexões. Então, muito bom comentar que, como você mesmo falou, nós estamos caminhando juntos com Connected Smart Cities em todas as edições. Em cada uma delas trouxemos palestrantes canadenses, onde compartilharam boas práticas ou práticas inovadoras na questão de gestão de resíduos sólidos, energias limpas, conectividade, mobilidade urbana. E todos esses eventos, essas palestras, acabaram depois resultando em novos contatos, onde a gente foi aproximando ou empresas ou instituições, polos de inovação ou até instituições de ensino do Brasil e do Canadá, para implementar algumas dessas soluções em diferentes regiões do nosso país. Bacana ouvir isso, de saber disso, porque nosso principal objetivo é realmente esse, né? Conseguir fazer que todas as organizações que participem consigam efetivamente se conectar e gerar parcerias, negócios, conversas, etc. Eu acho que é até legal a gente comentar que, apesar de estar baseado em São Paulo, a gente tem trabalhado com municípios grandes e pequenos nas mais diferentes regiões, em estados do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste e do Sul do país. Eu imagino que isso deve ser bastante rico em termos de troca, porque o Brasil ele é muito grande e muito diverso, né? E aí eu queria conversar um pouquinho contigo também sobre diferentes polos que o Canadá trabalha, né? A questão da inteligência artificial, internet das coisas, economia criativa, clean techs, enfim, vários. E, além de ser um país cujos hubs de inovação sempre incluem governos, universidades e setor privado, o que possibilita bastante acesso ao setor público, que cada vez mais investe e busca soluções inteligentes para a gestão das cidades. De que forma esses cenários que eu citei aqui podem promover o desenvolvimento das cidades brasileiras? E se essa realidade pode ser implementada no Brasil? Olha, isso também é muito interessante. A gente observa que, assim como no Canadá,
aqui no Brasil, várias cidades estão criando seus polos de inovação. O Canadá, claro que tem feito isso há um pouco mais de tempo e de forma mais estruturada, inclusive com apoio tanto do governo como de instituições, promovendo, inclusive, aquela integração saudável entre a universidade, os polos de inovação, as empresas e quem vai utilizar mesmo dessas novas tecnologias, criando ecossistemas de inovação. E a gente vê que aqui no Brasil isso já está acontecendo em várias regiões. O que nós temos feito aqui através do trabalho da Câmara é justamente aproximar esses polos de inovação dos dois países para que eles utilizem e aproveitem todo o potencial que um tem para oferecer para o outro. E é muito bacana essa interlocução, né? Essa aproximação. Eu acho que a questão aí da pandemia, né? Tem alguns pontos positivos, infelizmente tem muitos negativos também, mas trazendo os pontos positivos, essa interlocução entre o público, o privado, universidade, ensino, diversos atores se intensificou nesse momento, né? Eu espero que isso venha para ficar, porque é bem importante que esses atores colaborem para a gente chegar aí nesse desenvolvimento das cidades brasileiras, que é bem importante aqui para o nosso país. Falando um pouquinho sobre investimentos, né, como têm sido os investimentos em tecnologia pelo governo canadense e como pode ser replicado na nossa realidade? Uma coisa interessante que a gente observa lá no Canadá, além, como eu falei, da gente se ver uma movimentação das próprias cidades procurando criar seus ecossistemas de inovação, é interessante a gente observar uma movimentação do governo canadense no financiamento e na estruturação, na promoção do que eles chamam de superclusters de inovação. Então, além do que o que vai acontecendo por iniciativa das próprias cidades, a nível nacional foram estabelecidos de forma estratégica vários superclusters espalhados pelo país. Então, tem uma cidade ou uma região onde tem um ecossistema mais propício, onde o governo acaba investindo mais para criar um supercluster, por exemplo, de inteligência artificial, um outro para criar um supercluster que eles chamam lá de smart manufacturing, que seria ligado à indústria 4.0, de tecnologias, outro de indústrias digitais, outro de indústrias de proteínas, que seria mais ligado ao agronegócio, outro ligado a oceanos, tecnologias ligadas aos oceanos, onde, através de financiamentos e incentivos do próprio governo, vai se instalando um ecossistema ainda mais poderoso do que, às vezes, iniciativas feitas pelas cidades. E isso eu acho que é um exemplo que pode inspirar a gente aqui no Brasil de um tratamento mais estratégico para áreas estratégicas. Olha, eu vou até te convidar, Paulo, para a gente depois fazer uma matéria sobre isso, né? Porque a gente criou um portal e dos nossos objetivos com o portal é difundir para esses públicos boas práticas, ideias, etc., para que as cidades, as empresas, enfim, todo esse ecossistema envolvido no desenvolvimento das cidades consiga acessar essa informação e, eventualmente, replicar boas práticas como essa. Então, já está convidado para a gente falar sobre isso em breve, aí na sequência. Combinado. E para finalizar, duas coisas. Eu queria ouvir a sua opinião de como deve ser construída uma cidade inteligente e quais são as políticas que você considera como fundamentais para essa construção e também sobre a participação de vocês no Connected Smart Cities Mobility 2020, que nessa edição será 100% virtual, como tudo, né, como todos os eventos, e qual a expectativa de vocês com relação a essa participação? Então, vou começar pela segunda. Primeiro, a nossa participação, como sempre, tem alta expectativa, porque esse é um evento que a gente tem um carinho especial e não só um carinho, mas um respeito pela qualidade dos conteúdos que são compartilhados
nesse evento. Então, é um evento que a gente não pode ficar de fora. Nós estamos articulando a participação de vários palestrantes canadenses para compartilharem suas práticas ou ideias ou novas tecnologias que possam ser de interesse dos municípios brasileiros. Então, seguramente vamos estar juntos mais uma vez no Connected Smart Cities. E agora, para encerrar, falando sobre a construção de cidades inteligentes, eu acho que um exemplo que o Canadá compartilha conosco, eu resumiria em 2 pontos principais. Um é soluções integradas e o outro é planejamento. A gente vê aqui no Brasil uma série de soluções sendo implementadas nas cidades, mas muitas vezes essas soluções não se conversam. Então, você tem, por exemplo, uma ciclovia que não chega até a estação de metrô, você tem, às vezes, um Wi-Fi que não se comunica com o transporte público ou algumas outras coisas. Então, eu acho que planejamento para integrar as soluções de tecnologias e as soluções que tornariam a cidade inteligente, seguramente é o sucesso para uma boa cidade inteligente, para o sucesso da implementação de Smart Cities aqui no Brasil. Pelo tempo da nossa parceria, eu vou te fazer outro convite. A gente, na sequência do Connected Smart Cities, a gente fazer um evento só de cidades brasileiras e canadenses, e aí trocando aí experiências tanto das cidades de lá, como das empresas e soluções e startups. A gente faz um dia aí só de troca entre essas organizações canadenses e as brasileiras. Está convidado já, a gente só combina como a gente vai fazer, mas em breve a gente já coloca esse projeto de pé, se vocês concordarem. Legal, excelente, vamos combinar. Muito bom. Quero agradecer a participação, o apoio e reconhecimento, e esperamos contar com vocês por muito mais tempo, porque para a gente, aí eu falo como brasileira e cidadã, ter esse apoio, essa troca é bem importante para a gente chegar nesse objetivo e caminhar nessa direção, que acho que é um caminho longo, mas é um caminho interessante e eu quero fazer parte dele, e é muito bom contar com vocês nos apoiando nisso. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui caminhando com vocês nessa jornada. Obrigado. Muito bom. Tchau, tchau. Obrigada.